2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, amigos da Web Rádio Estação da Luz, estamos nós aqui novamente com o programa Herculano e o Homem no Mundo, que já estamos aí há algum tempo falando sobre a obra do professor Herculano Pires, mas, acima de tudo, exaltando sempre as leis de Deus e a obra de Kardec no Espiritismo, que foram tão brilhantemente defendidas pela obra do professor Herculano Pires, tanto em verbo como em prosa e escrita. Não tinha jeito, tinha que ser um espírito como Herculano para fazer esse tipo de atividade aqui no Brasil, para nos encher de satisfação e orgulho, nós que somos espíritas e, logicamente, seguidores das leis de Deus, tentamos seguir da melhor maneira possível. Isso faz com que a gente pense sempre naquilo que pode beneficiar o espiritismo, não só no Brasil, mas como no mundo. E como a Web Rádio tem essa premissa de estender conhecimento e orientação espírita na internet, que vai para todo canto do mundo, logicamente alguém acaba se aproveitando disso. Nós fazemos isso com muita alegria, muita satisfação, e como a professora gosta sempre de ressaltar, nossa querida professora Luísa, fazemos com humildade, queremos que seja assim sempre, de uma forma bastante humilde. Nós estamos aqui prazerosamente recebendo a professora Luísa Pires e também o nosso amigo Alberto, que nós revezamos aqui um pouquinho na apresentação desse programa. Hoje eu vou fazer essa condução, mas o Alberto está conosco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Alberto cumprimentar os nossos ouvintes e depois a professora faz os cumprimentos. Daí eu faço toda aquela abertura e nós vamos passar, depois da abertura, passar para a professora falar um pouquinho do nosso companheiro Herculaninho, que voltou para o mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada, a verdadeira existência do espírito, aqui de vez em quando. E depois a professora vai falar desse livro aqui, O Sentido da Vida, que é mais um livro de Herculano, que é absurdamente fantástico esse livro. Pena que ele é pequenininho, mas faz parte. Então, querido Alberto, que você possa cumprimentar os nossos ouvintes, depois a professora, daí eu faço a abertura. Que estejamos à vontade. Daí depois, já na abertura, eu vou convidar, eu faço a prece e você faz a leitura do Evangelho, se for possível. Perfeito, querido amigo Wagner. Que alegria estar mais uma vez, querida professora Luísa, com Tavares, aí nos bastidores. Lembrando mesmo, com muito carinho, né? Foi uma felicidade também nossa de poder, de o Tavares reprisar um programa do Herculaninho para a gente ter a oportunidade de ter assistido a semana passada, né? De relembrar esse querido irmão aí. Mas eu não tenho dúvida, né? Que o plano espiritual está em festa, senhora Maria Virgínia, professor José Herculano Pires, a Tati, então estão em festa, né? Receber esse querido irmão para a nossa verdadeira vida, que é o mundo espiritual, né? Que ele receba toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, de termos tido esta oportunidade, e gratidão, né, de termos tido a oportunidade de conhecê-lo, de conviver um pouco com ele nesses últimos anos aqui. Para mim é uma alegria imensa, né? Para nós também, para a família nossa, e aliás, é uma só família, a família humana da Terra se desenvolvendo e se juntando depois à família universal. Que maravilha!
Eu vou fazer a prece, depois o Alberto faz a leitura do Evangelho e nós vamos dando a introdução do programa aí, que todos nós possamos agradecer a Deus nesse instante pela permissão concedida. Permissão de confraternização de pensamentos e espíritos, e além disso, podemos angariar maiores e melhores conhecimentos acerca da vida, das leis de Deus, da doutrina espírita, a fim de que tornemos-nos cada vez mais espíritos melhores. E nessa busca da condição de encontrarmos em condições de melhorar a nossa condição espiritual, como Kardec sempre nos orientou, estudo, trabalho e aplicação. Que possamos, dessa forma, agir da melhor forma possível que nós conseguimos, cada um nas suas possibilidades, fazendo assim com que o nosso mundo, o planeta Terra, fique também cada vez melhor. Que nós possamos também agraciar com a presença de todos aqueles que mandam seus nomes, de alguma forma, estender algum tipo de auxílio para aqueles nomes que sempre estão aí sendo enviados pelo telefone do WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz. E que nós, logicamente, não temos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, mas exercer um contributo através da fé e, acima de tudo, da esperança. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Né? Bom, capítulo 18, abriu o Evangelho aqui, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola da festa de núpcias, o item 1. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete, que os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele lhe enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeitos estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convida-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-os de pé em mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dente, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E o que é interessante aqui que, fazendo aí uma analogia conosco no movimento espírita, né? Quantos de nós fomos chamados e não atendemos realmente este chamamento, né? Mas aqueles que atenderam o chamado, né? Que buscaram, então, através da doutrina espírita, a sua melhora íntima e também a divulgação da doutrina espírita, como ele diz aqui, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas a escolha quem faz somos nós, né? Isso que é importante, a gente ter essa consciência, né? De que somos nós que fazemos as escolhas e, graças a Deus, estamos fazendo uma escolha, uma melhor escolha para nos ajudar, né? Porque este programa aqui, Herculano e Homem no Mundo, o nosso maior objetivo, além de relembrarmos o querido professor José Herculano Pires, estar com a querida professora, com o Wagner, com o Tavares, que nos proporciona essa bendita oportunidade, é, acima de tudo, demonstrar que nós nunca estivemos desamparados, né? Muito pelo contrário, sempre fomos amparados por luminares, como o professor José Herculano Pires, a querida professora conosco aqui, a nos ajudar a entender toda esta transformação, esta modificação que a doutrina espírita pode nos proporcionar. Com certeza, todos nós temos uma parcela, né, neste momento da humanidade, né? Que bom, né? Graças a Deus, né?
Com certeza. E você, caríssimo ouvinte, antes de nós passarmos à professora, gostaria de dizer que você pode ligar, então, nos telefones, usar o WhatsApp, pode também, através do YouTube, fazer as suas comunicações aí diretamente com a Web Rádio Estação da Luz. Pode ligar através do telefone 84 981 85 3100 e também pelo 988 17 5598. E no YouTube, por favor, entre, toque o sininho, faça seus comentários, mostre, não somente para nós espíritas, mas para o público em geral, que nós espíritas estamos vivos, ativos, nos comunicando uns com os outros. Olha aí, de novo, aí ligue agora, faça sua pergunta, 981-853100 e 84981-175598, pelo Facebook e também pelo YouTube. Não se acanhe, nesse momento o espírita não pode ficar acanhado, tem que mostrar que está presente aí no movimento espírita. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais, Estação da Luz, lá do amigo Tavares, do Rio Grande do Norte. Uma alegria e uma satisfação sempre estarmos aqui. Antes da professora começar a falar do livro aqui, O Sentido da Vida, eu vou pedir a ela que faça algum comentário a respeito do nosso grande companheiro Herculaninho. Eu conheci o Herculaninho através da Web Rádio, só ouvi, só me encontrei com ele através das telas que nós fizemos várias aqui, e confesso que me surpreendi também com o amor e carinho que ele tem, não só ao pai, mas à obra do pai. E, logicamente, isso fez com que a gente arregimentasse em nossos corações motivações de sobra para sermos amigos e, acima de tudo, como a professora fala, essa grande família universal. Esteja à vontade, professora, falar um pouco do Herculaninho, depois pode entrar já direto no livro O Sentido da Vida. Viemos para a Terra reencarnar minha irmã Helena, que é a mais velha, eu sou a segunda. O terceiro é meu irmão querido, Herculaninho, que, olha, numa casa cheia de gente. Meu avô Ferraz, que ficou viúvo e veio com os tios e as tias. Tio Chico, tio Antônio, tio João. Tia Amélia Maria e tia Lourdes. E o Herculaninho nunca discutiu com alguém. Sempre ele encontrava um jeito de apaziguar. Vocês viram como ele era. Paciência, alegria. Não gostava de aparecer, mas quando preciso ia. Adorava futebol e adorava o pai. Muito bonito o relacionamento dele com o pai. Adorava a esposa e os filhos. Então é um menino bom que veio e tinha o seu trabalho, realizou com primor. Quando chegou a hora, partiu tranquilamente. Eu vi a homenagem linda que vocês prestaram, o Herculaninho fazendo o último programa. Continua no mundo espiritual, não há interrupção, mas tranquilo, conversando exatamente como ele era. Eu gosto de contar que nós, mulheres, éramos as 3 filhas e das 4 tias e uma moça que veio nos ajudar e virou filha também. Então, era muita mulher. E minha mãe era para pôr ordem. E quando começava um barulho, minha mãe vinha e falava, vamos fazer o evangelho. E a gente falava, mãe, é evangelho demais. Não, vocês não compreenderam. Vamos fazer o evangelho. E fazíamos o evangelho. Aí aprendemos. Não vamos discutir que a mãe vai fazer, se preciso, 5 ou 6 evangelhos. Amávamos e amamos o evangelho. Mas é 1 por dia, 2 na casa espírita e em casa. E o Herculaninho nunca precisou de ser, nem tio Chico, nem tio Antônio, nem tio João. Eles não precisaram de convite para fazer mais do que um evangelho semanal. Então, os homens da casa eram muito tranquilos. Meu avô era um amor. Basta dizer que perdeu a fazenda, perdeu tudo que tinha, tornou-se espírita e os companheiros maçons expulsaram meu avô da maçonaria. Ele veio alegre, arrumou um lugar de gerente, trabalhou até desencarnar lá na Rua Domingos de Moraes, uma casa de pneus. Depois eu lembro vai e vem algumas notícias.
e largava o emprego na hora do almoço para nos levar, era perto, a pé, escola, o Liceu Pasteur. Ele ia de mãos dadas comigo e com a Helena. A Lô veio bem depois. E o Herculaninho ia de lado. Alegre, os dois brincando. Então, um dia eu pensei, acho que as mulheres são mais animadas por causa dos hormônios, preparadas para mais tarde terem filhos ou não, não importa. Porque os homens da família eram muito tranquilos e alegres. Meu pai, quem conhece o Risine, diz no Herculano, apóstolo de Kardec, ele vivia com um sorriso nos lábios. Meu tio Chico era um pouco mais desanimado, mas também não reclamava nunca. O Herculaninho era alegre, gostava de futebol, tinha amigos para todo lado, um encanto, sempre nos alegrava. E a vida foi passando. Havia uma combinação no mundo espiritual. Pode haver esticar o tempo, diminuir o tempo, dependendo de nossas necessidades, do nosso comportamento. Eu espero que o meu tempo seja um pouco mais longo, porque, como diz o Wagner, não tenho medo, mas não tenho pressa. Acostumei. A terra é linda, o que eu vou fazer? Eu abro a janela da minha casa, um condomínio cheio de árvores do lado de lá. Olha, saio para andar aqui pela Zona Norte, é flor por aquelas árvores vermelhas, umas árvores douradas, acho que é ipê, eu fico babando. Eu não sei para que planeta eu vou continuar na Terra, se me permitir, até evoluir bastante. E tem uma poesia que o Herculaninho não suportaria, porque ele era um otimista nato. Aliás, a família toda era otimista, e quando não era, Dona Virgínia dava um puxão de orelha. Ela falava, como o Chico, o amigão dela era o Chico, dela e do meu pai. Espírita não reclama, espírita procura solução para o caso, espírita confia em Deus. Então, por favor, vocês se comportem como espírita. E foi assim que nós fomos crescendo e melhorando um pouquinho. Ainda temos que melhorar muito mais. Não é humildade, é inteligência relativa, porque se tem trilhões de planetas, existem planetas fabulosos. E nós ainda não conseguimos, eu pelo menos, acompanhar esses planetas. Agora, daí o pessimismo nunca, jamais. Tem uma poesia que o médium foi Jorge Risini, ela é bonita, mas é pessimista. Então, eu só recito para mostrar o contraste, depois eu falo no otimismo. Vai vagando pelo espaço, inundado pela luz, sublime planeta escuro, colevado pelo açoite. Na órbita desse astro vai ficando denso o rastro de terríveis vibrações. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhar este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. E fizeram da pobre terra sombrio mundo feroz. Calma, calma, calma. Existe um lado, quem diz não sou eu. É o outro poeta, Vicente, ele chama, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele é otimista, ele é alegre, ele me encanta. Ele diz assim, eu vou interpretar ele, eu não gravei. Sim, existe um lado difícil, existem criaturas difíceis do nosso planeta, mas é a região escura da Terra. Mas existe um lado lindo, dos que trabalham, dos que cantam, dos que amam a Terra, dos que amam Jesus. Ou melhor dizendo, são duas dimensões. Cada um se coloca na dimensão que escolher. Se alguns são pessimistas, reclamam, nada está bom, dizem que quer evoluir, mas como vai evoluir sem reconhecer as bênçãos que existem na Terra? Mas existem os outros,
elevando hinos de alegria e gratidão a Deus. Existem os outros espíritas, evangélicos, católicos, que vivem tranquilos, felizes, sem reclamar, e ainda procuram ajudar os que sofrem. Este é o remédio. Se ficarmos fechados dentro de nós mesmos, preocupados só conosco, seremos infelizes. Não somos tão agradáveis. Ficaremos cansados, pelo amor de Deus, vamos mudar o panorama. É como se um teatro ficasse repetindo o mesmo quadro durante 2 horas. Imagine durante meses. Então, o primeiro conselho, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer a caridade, não se julgar o dono do universo. Somos crianças engatinhando no desenvolvimento espiritual. Não somos modelos. Precisamos encontrar o modelo ideal, Jesus de Nazaré. Se Jesus fosse de reclamar, a vida seria difícil. Um planeta com climas diferentes das dimensões luminosas de onde ele veio. Com simples pescadores, seus companheiros, por ele escolhidos, porque ele preferia a simplicidade dos bons do coração do que a intelectualidade daqueles que exploravam o povo, como nossos políticos, alguns, vamos ser suaves, alguns fazem. E Jesus falava, ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Então, primeiro, Herculano descreve exatamente como esse poema de Jorge Risini, atribuído a Castro Alves, não sei se houve prova ou não científica, então eu falo mais no que o poema diz. O lado da vida, o adolescente, o adulto, Herculano diz, surge a dura rotina cotidiana. Se não estiver bem preparado, o indivíduo cansa, teme doenças, perda de emprego, acidentes, problemas para ele e para os mais próximos. Como eu passei nessa encarnação, não gostei, mas compreendi e me fez muito bem. Por uma tempestade da vida muito interessante, eu precisava desse exemplo, eu penso, mas não há possibilidade de cansar de viver na Terra. Só se formos muito tolos, crianças muito pequenas. O canto dos pássaros. Eu moro num condomínio, no fim do condomínio mora uma das minhas filhas, são 5, 2 mulheres, 3 homens. Eu vou até lá, e lá onde ela mora, no apartamento dela, tem pássaros cantando mais do que aqui no meu lado. Então eu fico encantada, eu paro, eu falo, vamos ouvir a música. Olha como eles cantam, que coisa divina. Aí, se eu olho um pouco mais para fora, eu vejo uma árvore que agora está com flores vermelhas. Mas para cima, uma amarela. Eu falo, mas é o paraíso. Tirando o homem difícil da terra, a terra é maravilhosa. Terra estranha, canta Roberto Carlos. Agora inventaram até uma guerra. Pelo amor, que ignorância, que atraso. Mas ao lado disso, existem as descobertas. Eu vi ontem um programa sobre autismo, como agora está sendo melhor compreendido, se bem que estão exagerando. Qualquer problema põe na lista dos autistas. Estavam explicando que existe necessidade de um especialista fazer o diagnóstico. Não somos nós. Outro dia uma atriz falou, eu sou autista e não sabia. Se ela não sabia, não era, senão ela sentiria algum problema. O autista tende a ficar fechado dentro dele mesmo. E isso é terrível. Eu não quero ficar fechada dentro de mim, me analisando ou analisando o próximo que devia ser igual a mim. Isso desanima e adoece. Então, não queremos esse lado. Sim, tem perda de emprego. Nossa, quando houve até... Não gosto de falar sobre minha vida, mas vamos ver.
Quando meu pai teve que sair de Marília e vir para São Paulo, viemos com problema. Meu avô venderam no jornal, meu avô veio antes e enganaram meu avô. Ninguém se desesperou. Meu pai falou: tudo será resolvido. Minha mãe falou: não quero reclamação nessa casa. E foi resolvido. Primeiro alugamos uma casa, depois, pelo sindicato do jornalista, meu pai comprou uma casa, onde até hoje, na Doutor Bacelar 505, agora alugaram para dar dinheiro para publicar livros que não tem lucro, ninguém pega o dinheiro dos livros. E foi uma vida linda. Nunca senti falta de nada. Mas as comidas... Mas a gente acostuma, não. E no Natal, até hoje eu tenho saudades, meu pai vinha com a caixa de bolas de Natal, até nós ficarmos adolescentes, mas ele sempre participava, mas no começo ele chegava sozinho, e nós íamos dando as bolas de Natal felizes, escolhendo, ora um sininho, agora uma vermelha, pai, a outra, agora um azul, e meu pai ria. E aquilo tornava esse mundo maravilhoso. E vi criaturas que não tinham nada sorrindo de orelha a orelha, bem como vi pessoas fabulosamente ricas muito infelizes. Não é pelo dinheiro, não é pela inteligência, é por um estado interior de espírito que eu chamaria educação. Aprender a arte de bem viver. Eu vejo garis com aquela roupa suja, carregando lixo, rindo, brincando, felizes. Eu sempre os cumprimento e eles me cumprimentam com alegria. Não reclamam da vida. Se está reclamando, por favor, vá a um médico. Às vezes está faltando uma vitamina no organismo. Tem pessoas que têm que tomar um remédio especial. Tome, pelo amor de Deus, que a família não tem que aguentar mau humor. Agora, em casa, minha mãe exigia tranquilidade. Tinha uma de temperamento mais afoito, ela falava: aqui dentro de casa é respeito e educação. Minha mãe era muito firme. E meu pai também. Ele chamava para uma conversa alegre, brincando, e explicava o que acontecia para os desanimados, quem atraíamos, que qualidade de espírito atraíamos. E nós fomos aprendendo, não tanto quanto seria possível, mas dentro das nossas possibilidades, a arte de ser feliz. Aliás, às vezes eu pareço tola, porque eu rio. Eu adoro rir, risada cura. O Herculaninho era assim, a Helena, minha irmã, é assim, a Helenilde é assim. Então, eu creio que existe uma educação que desperta a possibilidade de compreender que, se a gente, como dizia Chico Xavier, ficar com pensamentos terríveis de tristeza, azar nosso. E Kardec explica a força do pensamento. O pensamento irradia da mente extrafísica, diz a parapsicologia, passa pelo perispírito, usa o cérebro do corpo físico, mas nessa caminhada ele se liga a pensamentos afins e volta até nós. Se pensamos bem com alegria, recebemos luzes, pensamento positivo, alegria de viver. Se ficamos, meu Deus, que vida cruel, meu Deus, aconteceu isso aconteceu há 10 anos, e a pessoa está lembrando a desgraça. Poupe-me. Fulano morreu, perdi fulano. Ninguém perde alguém. O que é isso? Não é uma agulha perdida num palheiro? Todo mundo sabe que quem desencarna continua se comunicando conosco, mesmo se nós não tivermos uma mediunidade apurada. Então, é preciso, como diz Roberto Carlos, que teve perdas incríveis. Ele amava uma moça aí que o abandonou porque queria ter filhos, e ele sofrera com filhos e não queria, mas ele não perdeu a alegria e o bom humor. Então,
não vamos bancar crianças pequenas e birrentas, né? Vamos agradecer o céu azul, ou o céu escuro hoje e às vezes uma lua brilhante, ou uma chuva, às vezes até uma chuva que se excede. Mas nós também nos excedemos. Ai, mas se vier um acidente aí é duro. Mas se chorar ou se ficar tranquilo, aconteceu. A personal de uma das minhas filhas, da Heloisinha, caiu da moto com o marido só arranhou o braço. Ela, o pé ficou pendurado. E ela exige que tenha a caminhada na academia para trabalhar. Já faz mais de um mês, está lá, mas ela está com paciência. Em teus dias de dor, Maria Dolores, recorda, uma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, um golpe de outro golpe se aproxime, o mármore se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, vulgar, se não houvesse o calor para transformá-la em porcelana? Que destino da argila abandonada, sem a temperatura desumana que deve suportar? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, esquece, perdoa e agradece o trabalho, a angústia que a vida imortal nos traz, para que possamos viver com alegria. Alegria é gratidão a Deus. Alegria é gratidão à nossa família, àqueles que nos cercam. É amparar esta onda de luz que às vezes ameaça apagar. Tais os pensamentos estranhos desse momento de transição do nosso querido planeta Terra. Mas vai passar. É esse mundo que ficou um pouco estranho, com tantos golpes, tanto roubo, e tudo aparece, felizmente, é o momento em que a sujeira vem à tona para ser retirada. Leia bons livros, veja, tem bons filmes, é só encontrar, eu procuro sempre comédia. De tragédia basta o que acontece à nossa volta e que nós oramos e nos tranquilizamos. Cada um escolheu sua lição. Vamos brilhar. Na escola brilhávamos, na faculdade adorávamos as lições difíceis. Porque agora na vida prática tantos desanimam. E se está muito mal, vai fazer um tratamento na casa espírita ou na sua casa espiritualista. Peça auxílio ao seu pastor, ao seu padre. Tem padres maravilhosos cantando. Ouça as músicas que eles cantam, Padre Zezinho, Padre Antônio Maria. Que é isso? Você constrói sua vida, seu modo de ser, sua alegria ou sua tristeza. Ai, mas é tão difícil. Então, procure um médico especializado em depressão. Você não está bem. Às vezes está faltando alguma coisa em seu organismo. Vá atrás de recursos, porque gente deprimida, eu tive uma colega, pelo amor de Deus, e pior que quando ela estava sarando, ela cortava o remédio. Aí eu falava para ela, você está entrando em depressão, quando ela fechava a cara, não comia o lanche. Ela falava, não, eu não estou. Eu não quero esse negócio de depressão porque eu não vou ficar dependente em remédio. Falei, não precisa. Você é dependente do seu estado de espírito, você depende da depressão. Agora, não sei, foi até, a gente é um pouco egoísta, foi um alívio quando eu me aposentei e não precisava ver aquele rosto alegre minguando, até chegar às lágrimas. E pior, que dava às vezes vontade de chorar junto. Mesmo os ricos em dinheiro, é claro, têm o seu quinhão de ilusões, de amarguras. Os religiosos apegam-se à fé,
Mas nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião podem salvar o homem do vazio da vida. Preencha a sua vida. Faça um trabalho voluntário. Eu amo a casa espírita, falar, trabalhar conversando com os espíritos no mediúnico. Meu Deus, se eu deixar a casa espírita, eu não sei a modificação que vai haver. E por que deixar se eu amo e me faz tanto bem? Eu entro na casa espírita, ainda que eu tenha uma preocupação, passa. Depois, tentando alegrar aqueles que se comunicam em sofrimento, porque morreram e não se acostumam no mundo espiritual, ou fizeram muitas coisas erradas, a gente, mais uma vez, faz um esforço para captar a luz com que nos envolve. E um bom livro. Um bom livro é um remédio magnífico. Se não gosta de ler, eu amo livro de papel. Gosto de papel na minha mão, eu sou antiga. Se não, veja um filme, mas escolha o filme da televisão, não ponha em tragédia. Não coloque em novela, aí chora, 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 enche o nariz, enche a cara, depois fica infeliz porque está horrível. Procure comédia. E se começar a comédia virar tragédia, mude, desliga, ande. Não pode também, todos os médicos falam, precisamos mover os músculos. É a arte de bem viver. Viemos para aprender. Para mais tarde, daqui a muito e muito tempo, talvez indo auxiliar planetas em desenvolvimento. Eu creio que eu não terei esse gosto, mas, se necessário, eu vou e à noite eu peço um Netflix. Eu pediria antes filmes coreanos, mas os filmes coreanos estão apelando para a tragédia, então eu procuro comédia brasileira. Pronto. Se não está engraçado, eu vou procurar um livro. Amo os livros do meu pai. E a sugestão desse O Sentido da Vida, do Wagner, foi maravilhosa. Agora, os ricos poderiam, como, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, um homem alegre. Silvio Santos, um homem ria demais também, muito alegre. O que eles faziam de diferente? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ficou mal quando perseguiu os cristãos, encontrando Jesus brilhando, houve como que um choque. Ele lembrou do que fora preparado para a vitória. Era o Messias. Ele ficou mal. Mas aí, graças aos passes de Ananias, ao seu esforço pessoal, ele conseguiu ficar bem e auxiliando, trabalhando pelo próximo. Se preocupar mais com o outro do que conosco mesmo. Eu lembro que na hora da tempestade foram chegando na minha casa a pedido meu. Eu tive 2 filhos e chegou um numa cestinha. Daqui um mês veio mais um. E depois minha sogra morreu, eu tinha levado um para ela se alegrar, veio para mim. E era tanta criança que eu lembro que foi um período delicioso na minha vida. Claro que tinha horas que eu falava, puxa vida, mas parece que juntaram tudo e mandaram. Aí eu abri o guarda-chuva da fé, ligava para minha mãe, ela era um discurso de fé. Falava com meu pai, era outro. Eu criava vergonha e também ficava alegre. E passou de Chico Xavier. Olha, Chico é exemplo, com problemas na vista, com problemas gástricos, nunca reclamou. Ganhava pouco, ainda colocava dinheirinho em envelope e dava para quem precisava. Produzia perfume, qualquer um se exibiria. Eram fatos inabituais que são provocados pelos espíritos. Quando a casa, ele ia visitar meu pai, sempre enchia de perfume, ele se afastava para ninguém pensar que era ele, que eram os espíritos ligados a ele. Chico também foi um homem muito feliz. Sorria muito, ria muito, falava, reclamar jamais, nem murmurar. Adoro Chico. Os religiosos apegam-se à fé,
Mas nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião podem salvar o homem do vazio da vida, se ele não preencher a vida com auxílio ao próximo, com alguma coisa que ele goste de fazer, com uma preocupação com o nosso planeta, com oração. Não sou eu que falo. Dr. Silva Costa Renato, neurocientista, caçoava da oração, foi examinada e concluiu: ilumina o indivíduo. Há uma luz no cérebro, há uma iluminação onde escolhemos as decisões certas. Ele diz: tenho que ser honesto, agora faço 8 orações por semana. Eu falei, uma só por dia para mim é pouco. Na minha idade é bom iluminar mais o cérebro. E ouço o Roberto Carlos, ouço o padre Antônio Maria, aquela: Senhor, cura-me, Senhor, cura onde dói, cura bem aqui. Ouço o padre Zezinho falando sobre a família na música Concerto Galileu. Somos cristãos, não misturamos cartilhas, mas nos respeitamos, somos irmãos. Para entrar no mundo espiritual em melhores condições, não vão pedir qual a sua religião. Nós mesmos vamos saber se merecemos ou não. O querido Leon Tolstói, quando desencarnou, chorou. Livro da Célia Xavier, A Vida de Tolstói, é uma médium incrível. Ela trabalhava com o pai dela, Dr. Urbano de Assis Xavier, e trabalhava numa casa de auxílio aos mais necessitados. Está viva ainda, deve ser bem mais jovem do que eu. Então, é preciso saber viver. Os apóstolos demonstravam uma alegria tão grande, mesmo não entendendo tantas vezes Jesus, muito mais do que os sacerdotes intelectualizados hebreus que moravam, às vezes, em grandes casas. E vemos indivíduos profundamente ricos e profundamente infelizes, bem como vemos indivíduos pobres de dinheiro e grandemente felizes. Não é pelo dinheiro, não é pela beleza física, é pelo interior. É para colocarmos em nosso interior a alegria de viver. Começa a colocar já, vendo uma flor, regando uma flor, pensando o amor sobre a flor, elas como que crescem, florescem. Conversando com um cachorrinho, hoje eu vejo idosos, andando na rua com um cachorrinho no braço, aqui no meu prédio. Há 8 anos atrás não tinha idoso com um cachorrinho, só mulher andava e não muito, que era feio. E às vezes eu vejo o senhor, eu finjo que não estou vendo. Pega e beija o cachorrinho. E como que um ar de felicidade nos envolve, que era algo mais bonito do que os que outrora achavam que deviam ser machões, secos, enérgicos, abraçar e beijar um cachorrinho. E naquela época meu pai já tentava ensinar o nosso cachorrinho a andar, a cumprimentar numa alegria total. Nessa encarnação, nunca vi meu pai triste. Às vezes ele se preocupava, mas logo falava: confio em Deus. E minha mãe, perfeita, alegre, boa, ajudava meio mundo. Mas às vezes ela ficava preocupada. Então meu pai dizia: Bigi, você não é Deus. Entrega esse problema às mãos de Deus e ele vai resolver. Para com isso. Aí ela já dava risada, falava: ai, você com esse seu otimismo, e já virava otimista. Aleluia! Foi uma casa alegre, apesar dos problemas. Já pensou eu andar pela rua me arrastando? Deus nos livrou e guarda. O estímulo em viver pode se esgotar, é uma doença, levando o cientista, o artista, o filósofo e religioso ao desespero e à descrença. Meu Deus do céu, o querido Jean Paul Sartre, homem bom, ajudava os operários nas greves, mas ele era materialista. Eu penso que ele foi queimado porque ele era muito inteligente, ele deve ter tido umas teorias mirabolantes, foi queimado na Idade Média.
quando queimávamos todo mundo que não fazia o que nós queríamos. Eu não estava lá, eu não era importante, assim espero, mas não quero ver o meu passado por enquanto. E Jean-Paul Sartre era um homem agoniado. Os livros dele, apesar de inteligência, eu não consigo ler. Odeio agonia, odeio pensamento triste, não quero. Cortei novela há muitos anos da minha vida, fico um sofrendo, outro sofrendo. O que é isso, minha gente? Ninguém tem força em novela. Põe um bom psiquiatra, um psicólogo, um neurologista. Vamos caminhar. E assim vamos vivendo. Agora, tem aqueles que têm problemas, ideias indefinidas de outras encarnações, que não encontram sossego dentro deles. O ideal seria que fizesse tratamento na casa espírita e consultasse os especialistas da matéria também. Não consultam alguém e ficam num estado triste. Alguns jovens, nunca pessimista, alguns jovens vão até o suicídio. São socorridos no mundo espiritual, mas em ideias indefinidas não se perdoam por longo tempo. Então, educar a criança. A criança não é para ficar com o celular na mão, deitada na cama vendo o computador de noite. O que é isso? Ou a televisão ligada de noite. Tem que correr, brincar, para inclusive desenvolver o cérebro, as pernas, os músculos. Aí, depois de grande, vai na academia e exagera. Toma tanta bolinha, bolona, que fica esquisito. Vamos ter um pouco harmonia interior, por favor. O verdadeiro religioso é feliz. O verdadeiro cientista é feliz. Hawking, o físico Hawking, lá enrolado, agora ele já desencarnou, graças a Deus, eu orava para ele partir para o mundo espiritual. Enrolado numa cadeira de rodas, nunca reclamou. Estava como um feto, amarrado em si mesmo, e só falava através de um computador. O que ele fazia? Estudava o universo para nos apresentar. Ditou um livro com aquela voz estranha de computador. Foi feliz daquele jeito que ele estava. Se fosse um desesperado, um pessimista, não teria aguentado. Exemplos lindos. Benedita Fernandes, considerada louca, era apenas obsedada, não se perdoava erros do passado, o obsessor ficou do lado dela, induzindo a loucura a cair no chão. Foi tratada na cadeia, não havia hospício onde ela morava, acho que era Araçatuba, e depois se ligou a umas senhoras evangélicas e se tornou, além do obsessor ser levado a tratamento, ela pôde recuperar o respeito a ela mesma e se transformou numa grande administradora, construiu hospital, escola para crianças, cuidou do espiritismo, divulgou. Pareceria para os menos avisados que haviam trocado a alma de Benedita Fernandes. Não era a mesma. Apenas ela conseguira se perdoar, trabalhada pelos passes, pelo tratamento da casa espírita e pelos especialistas da horizontal. Que nós tratamos. Por isso que eu não quero saber meu passado. Vá que eu fique também com complexo de culpa. Não. Surgem supostas soluções para que o ser se interesse pela vida, apesar dos problemas. Pegue um cachorrinho, um gatinho, pegue algum animalzinho, eles precisam de nós. E como eles precisam de nós, nós nos tornando úteis, nos tornamos melhores e sentimos a alegria de viver. Agora, se ficar, está num estado deprimente, ainda fica, como estou mal, pelo amor de Deus, né? Aí é muita ignorância. Vai ter que reencarnar de novo. O materialismo de Sartre e o exemplo de Jesus. Sartre tinha tudo, escrevia livros, eram vendidos, mas ele interiormente não estava bem. Ele trouxera do passado ideias indefinidas,
de cansaço, de revolta. Basta dizer que ele escolheu para estudar o existente, então devia ter estudado o existente. Ele concluiu logo: o existente não existe de verdade, porque nem consegue realizar a transcendência, superar a animalidade, penetrar em mundos luminosos. Portanto, ele morre a uma paixão inútil. Meu Deus do céu, precisava de um tratamento rigoroso. Na casa espírita, aqueles pensamentos, as almas com as quais se ligarem, serem tratadas, coitadinhas, encaminhadas, e ele também. O serionado é um grito de dor. Pelo amor de Deus, a terra tem coisas lindas. Jesus, alegre e sorridente, na cruz, machucado, açoitado, diz: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Que capacidade magnífica de perdoar. Séculos, pelo menos eu até chegar lá, e nem sei se chego. Chico Xavier, Encanto, tantos problemas, mas a solução dentro dele mesmo. Divaldo Pereira Franco, trabalho lindo, se dedicou não só a divulgar a doutrina espírita, mas fazer caridade, escola para crianças necessitadas, uma cidade linda para aqueles bem pobres da Bahia, para as crianças de rua, para as crianças abandonadas pelos pais, registrava todos como se ele fosse o pai. Olha, nunca reclamou da vida, estava sempre sorrindo, alegre, feliz, ligado às luzes, alegria de existir. Remédio, fazer o bem. Jerônimo Mendonça, o Frattari, Nicolas Frattari, escreveu um livro sobre Jerônimo. Até eu fiz como diz, a introdução lá. Muito bonito. Jerônimo foi um exemplo. Ele estava como que mumificado, nunca reclamou, fazia palestras lindas e ria, brincava, foi feliz, mesmo mumificado, deitado sempre. Madre Teresa de Calcutá, amo, respeito, lutou e foi cuidar até de crianças aidéticas. Irmã Dulce, até o nome é doce, também conseguiu, apesar da doçura, ela impunha a vontade, conseguiu transformar o galinheiro do hospital onde ele estava em um hospitalzinho para os doentes que não tinham dinheiro. E a maior alegria dela, ela teve permissão, trabalhava lá dia e noite em favor dos outros. Sempre sorrindo, alegre, tanto ela como Madre Teresa. Então, fazer o bem faz bem. A ciência atual viu e fala. Dr. Silva Costa Renato, Dr. Birman, e no livro O Cérebro que se Transforma, Barrita, Norman Dodd, Barbara Young, um grupo de neurocientistas e professores universitários nos Estados Unidos, mostrando quanto podemos fazer por nós mesmos usando nossa força interior. Mas Jesus já disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Direis a uma montanha, de dificuldades, é claro. Passa daqui para lá, ela passará. Então é preciso desenvolver essa força. Já falei sobre Sartre, agora vou falar sobre outro filósofo estranho, Kierkegaard. Ele acreditava em Deus, mas ele achava que ele podia só se comunicar com Deus. E ele ficou meio estranho, ele acabou acabando com o noivado, porque disse que se ele não podia se comunicar sequer com a noiva, como ele ia ficar noivo e casar com ela? Meu Deus do céu! Esses indivíduos vão renascer e precisar de muito psiquiatra, muita casa espírita, muito auxílio. E, novamente, pensar em Jesus. E no Paulo de Tarso, que fez coisas terríveis. Perseguiu cristão, matou até sem saber o irmão da noiva.
E quando ele viu Jesus às portas de Damasco, ele virou um santo, o maior apóstolo de Jesus, muito inteligente. E escreveu trabalhos belíssimos, epístolas esclarecedores, e fala lindamente sobre a caridade. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, isto de nada vale. E se eu entregar meu corpo para ser queimado e todo o meu dinheiro aos pobres e não tiver caridade, eu nada sou. Ah, diria eu, abrindo parênteses, mas ao fazer caridade, ele conquistou o respeito a ele mesmo, a alegria de viver, a alegria de ver os que, graças ao trabalho dele, saravam, ficavam felizes. E ele morreu para provar a sua fé em Cristo, foi degolado, apesar... Não, ele não foi ele foi degolado, não podia ficar no Calvário, porque ele tinha cidadania romana. É outro exemplo de indivíduo feliz. E o filósofo Pico era um homem feliz. Ele falava, suportar a vida. Ah, não é ele que era feliz, não é outro. Mas até o egoísta, que a alegria lhe escapa, sente-se sozinho, mal compreendido, diante do mistério da vida. A gente acredita que existe mistério, é mistério, mas nós não acreditamos em mistério, nós acreditamos em Jesus de Nazaré, ou em Buda, ou em Sócrates, ou em Platão, nos que encontraram a felicidade na Terra. Também não é uma felicidade de uma bomba que explode em nuvem. Eu sou feliz por viver, por existir. Obrigada. Boa noite. Muito bem. Você é demais. Está aí. Alberto, algum comentário? Não sei se o Tavares vai entrar também. Acho que... acho não, tenho certeza, né? E, em tese, o que a professora Heloísa hoje trouxe para nós qual o sentido da vida, né? Nós vamos perguntar para nós qual o sentido da vida de estarmos aqui nessa nossa jornada evolutiva, né? Considerar qual é o nosso sentido da vida. É buscar essa jornada evolutiva ou estamos aprisionados ainda àqueles acontecimentos do nosso dia a dia? Porque os acontecimentos do dia a dia, qual é o objetivo dele? É nos impulsionar. É nos impulsionar. É nos capacitar para nos tornarmos espíritos melhores para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, que a gente possa encontrar o sentido da vida para sermos melhores, né? Muito bem. É isso aí, vale a pergunta, quando a gente lê o livro do Herculano, O Sentido da Vida, e vale a pergunta qual é o sentido da minha vida, né? Como é que eu estou me relacionando com a minha vida, com as minhas oportunidades. O Tavares vai falar, Tavares? Se não for falar, a gente fala aqui. Eu quero já deixar uma lembrança aqui para Solange Lopes, que ela deu uma boa noite com Jesus e Maria para a gente, e também a Nisete Mendes. Nem sempre você terá tudo o que deseja, mas tenha certeza, Deus nunca deixará faltar o que você precisa. Boa noite, povo de Deus. Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí que beleza, logo no começo. Que linda! Aí, já estava, a Elisete estava observando já o que a professora haveria de falar ainda. Muito legal. Show de bola. E a gente aqui vai, logicamente, ficando feliz. Professora, eu quero aqui, logicamente, que nós estamos perto do encerramento, eu quero agradecer a sua presença e agradecer por tudo que você falou do Herculaninho e, logicamente, parabenizá-la pela família que vocês têm. O Herculaninho deve estar, assim, com as companhias, com as companhias espirituais pequenas, né? Maria Virgínia, Herculano Pires, a filha e mais alguns outros espíritos aí. Ele tá mal de companhia lá, né, professora? O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que amamos tanto, Francisco Cândido Xavier, que amamos tanto, graças a Deus, esse menino, espírito lindo. Ele tem mais do que um time para recepcioná-lo lá, que alegria, né? Eu vou aqui me despedindo, Parece um sonho. Eu vou me despedindo, agradecendo novamente a professora, ao Alberto, ao Tavares pela oportunidade concedida a todos nós,
e vou pedir para o Alberto, nas suas despedidas, aí, poder fazer a prece de encerramento para a gente. Muito obrigado, companheiros, e até o nosso próximo encontro. A gratidão é toda nossa, né? Não sei se o Tavares gostaria de alguma coisa, Tavares? Fica à vontade. Olá, meus amigos. O programa é seu. Eu gostaria de agradecer a Herculaninho. Eu não conheci pessoalmente, né? E aí, quando eu vejo Herculaninho, eu não conheci o pai, o Herculano. Mas aí eu me reporto a Jesus, né? E Jesus é muito sabido. E ele diz assim, você conhece a árvore pelos frutos. Então, eu conheci a professora e Herculaninho, então as árvores, né? Virgínia e Herculano são maravilhosas. Mas a coisa mais impressionante que eu via em Herculaninho é que, apesar de ser um senhor de 80 e poucos anos, eu sempre vi um menino. Né? Um menino com um coração assim do tamanho de um mundo. Né? Então, e ele tinha um termo muito interessante, ele tratava todo mundo de mestre, né? E eu falei, mas esse homem, filho de Herculano, me chamando de mestre. Eu digo, só pode ser uma alma muito boa, porque não pode vir de outra pessoa não ser uma alma muito boa. Né? E a gente sentiu muito. E o programa, o cartaz vai continuar com ele enquanto vocês estiverem aqui na rádio, tá entendendo? Eu faço questão de não tirar, porque ele só saiu com certeza materialmente, mas espiritualmente vai ficar ligado a gente, né? E também eu queria, porque nós estamos aí com essas duas pessoas, né? Dois amigos, o Herculano, que voltou semana passada, e o Shirley, do canal A Dama da Caridade, Benedita Fernandes. Também um grande trabalhador, um grande divulgador, e sexta-feira passada também voltou ao plano espiritual. Né? Então, com certeza, a festa está sendo grande lá. E como eu sei que o Shirley é meio maluco por divulgação, já deve estar em cima do Herculaninho, já para fazer um programa por lá, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Então, esses dois amigos que nós encontramos aí virtualmente, e o Herculano nos encheu, assim, a medida de tanto carinho. Eu nunca via ele um homem idoso da terceira idade. Eu sempre vi aquele menino de pé no chão, aquele menino antigo, né? Viu, professor? Aqueles que andavam no chão, brincando na areia. Isso, gostava de futebol. Olha, lá em casa, com tanta gente, o Herculaninho se sobressaía pela bondade e alegria. Graças a Deus, amo esse menino demais. Então não é só minha impressão. Então, toda vida que eu via o programa, eu via esse menino no meio da rua. Mas aquele menino de calção, sem camisa, aquilo que era antigamente a gente, eu só ouvia assim, não conseguia ver desse jeito. E louco por futebol. Maravilha. Então, muito obrigado a vocês e fica aí a prece final para o nosso irmão Herculaninho e também para o nosso irmão Shirley. Muito obrigado. Sucesso, luz e paz. Gratidão é toda nossa, né, querido amigo Tavares, ao Wagner pela oportunidade, querida professora, a esses irmãos queridos aí que retornam ao mundo espiritual, né, nossa verdadeira vida, que eles recebam toda a nossa gratidão. Então, nós vamos fazer o encerramento através de uma prece, então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a nos envolver, queridos amigos, neste momento de muita gratidão em nossos corações, por tudo que nos proporcionaste, Mestre Jesus, por esta união de corações queridos, através da Web Rádio Estação da Luz, com o Tavares, professora Heloísa, com o Wagner, com o Herculaninho, que certamente ele e o Shirley, ao retornar ao mundo espiritual, nós temos certeza que o mundo espiritual está em festa por recepcionar esses queridos irmãos. Rogamos também, Mestre Jesus, em favor de todos aqueles que deixaram os seus nomes nas listas de vibrações da Web Rádio Estação da Luz, porque conhece as necessidades íntimas de cada um. E da nossa parte, desejamos as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações a todos.
Que o teu amor, a tua luz e a tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gratidão, queridos amigos. Grande abraço. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.